Boa noite, a graça e a paz. É um prazer imenso estar com os irmãos e estar com você nesse momento para compartilharmos a palavra do nosso Deus. Nós vamos falar nessa noite sobre os cuidados que a igreja deve ter com ela mesma. E nós vamos ler em 1 Timóteo 4, versículo 16. Então vamos ler, 1 Timóteo 4, versículo 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo a direção do Espírito Santo para compartilharmos a palavra. Bendito Deus e eterno Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar na Tua presença, estar na casa do Senhor e de ler a Tua palavra nesse momento. Quero te pedir que o Senhor me capacite, que, ó Deus, essa palavra venha de encontro às necessidades da Tua igreja e o Senhor fale ao coração dos Teus servos. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te pedimos, Espírito Santo, enche a Tua igreja com a Tua presença e com o Teu poder. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que o Senhor seja louvado. Nesse texto, irmãos, o apóstolo Paulo exorta Timóteo para que ele tenha um duplo cuidado. Pede para que ele tenha um cuidado com ele mesmo e com a doutrina da igreja. A doutrina é o fundamento da igreja e o fundamento dos apóstolos. E nós vamos ler esse texto em Efésios 2, versículo 20, que fala sobre o fundamento dos apóstolos. Efésios 2, versículo 20, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Veja que ele fala qual é o fundamento da igreja: Jesus Cristo. O apóstolo Paulo pede a Timóteo para que ele tenha cuidado com ele mesmo. Então, cuida de você, da sua fé, do seu coração, da sua mente. Cuida em fazer tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Você faz isso. Então, cuida você, de você mesmo. E depois ele diz, olha, e cuida também da doutrina da igreja. E então ele fala, nesse texto de Efésios, que a igreja ela está fundada está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que é a pedra angular, que é Jesus Cristo. A doutrina e os ensinamentos que a igreja vive é os ensinamentos de Jesus Cristo. Você tem que viver de acordo com esse ensino, com os ensinos de Jesus. Viver em Cristo, por Cristo e por Ele e nele. E veja que ele dá essa orientação. Olha, cuida para que a igreja viva os ensinos de Jesus Cristo. A igreja que não proteger e não ensinar a sã doutrina estará fadada ao fracasso e a enfrentar muitos problemas. Nós temos enfatizado isso na vida dos irmãos. Irmãos, leia a palavra, estude a palavra, que os irmãos a cada dia tenham o seu tempo sozinho com Deus. Peça para que Deus fale ao seu coração através da palavra. Então seja zeloso. Você vai ser zeloso com você mesmo em sua casa. E a igreja vai ser zelosa, ensinando a palavra, a cada dia com destreza, é o que nós vamos fazer. E nós vamos ver os cuidados que a igreja ela deve ter com ela mesma, amém? Então vamos ver o primeiro cuidado que a igreja deve ter. Vamos para o primeiro. Vamos ler todos juntos? Cuidar para não perder a visão do que ela é. A igreja, irmãos, ela é a luz do mundo e o sal da terra. Nós vamos ler agora em Mateus capítulo 5, foram as palavras de Jesus Cristo. Você pode ouvir várias vezes pessoas falando, olha, você é a luz do mundo, você é o sal da terra. Eu já ouvi isso várias vezes. Só que você verdadeiramente tem que ser, tem que fazer a diferença.
Mateus 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Todos nós usamos o sal, conhecemos o sal, e nós nunca vimos o sal perder o sabor. Agora você pode imaginar o sal perdendo o sabor? Não serve para nada. E imagine a igreja perdendo o brilho, perdendo o sabor, perdendo o seu valor. Para que é que ela vai servir? Simplesmente um grupo de pessoas que se reúnem diariamente, mas não tem efeito e poder nenhum no meio em que ela está. Então ele está dizendo, olha, você é sal, você não pode perder o sabor. Você tem que colocar sabor, você vai ser um tempero, onde você estiver. Você é igreja em casa, você é igreja no seu trabalho, na escola, na vizinhança, onde você estiver. Você vai colocar sabor. Vai ser diferente quando você estiver lá. Alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque você está ali. Você tem Cristo em sua vida. Amém? Glória a Deus. E Ele faz com que você tenha atitudes diferentes das atitudes das pessoas lá fora. Então, por isso, você vai colocar um tempero novo, algo diferente naquele meio. E aí ele diz mais no versículo 14: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Quem pode esconder uma cidade construída em um monte? Isso é impossível. Então ele está dizendo, olha, você é luz. E ninguém vai poder esconder o seu brilho. Então ele está dizendo que a igreja tem que brilhar. Então a igreja ela precisa ter o cuidado com ela, sabendo que ela, onde ela estiver, vai refletir não a luz própria dela, mas a luz de Cristo. Então zele por isso, igreja do Senhor, seja luz no mundo, porque você reflete a luz de Cristo, e seja o sal, porque você está colocando sabor onde está. Então a igreja deve ter esse cuidado, nunca perca essa visão do que você é, onde você estiver. Agora, a outra a coisa que a igreja é, vamos para o próximo, casa de Deus. Irmãos, aqui é a casa de Deus, morada do Senhor. Você é a casa de Deus. O Senhor habita em você. E esse lugar também é o lugar onde nós nos reunimos para louvar o Senhor. Nós moramos aqui, eu sempre gosto de dizer isso. Nós nos encontramos nesse lugar. Nós estamos com o nosso Pai. E nós temos comunhão uns com os outros. Como casa de Deus, a igreja é lugar de quê? Diga, de oração. Pregação. É um lugar onde nós vamos ver pessoas se convertendo. Elas vão mudar de vida na casa do Pai. A casa de Deus é um lugar onde há transformação de vidas. É um lugar onde há arrependimento. Quantas vezes você chega, fez alguma coisa que desagradou ao Senhor, o Espírito Santo fala ao seu coração, você ouve uma palavra do Senhor, e o Espírito Santo fala, olha, você errou. Você fez algo que feriu o coração de Deus, e aí você vai diante do Senhor e pede perdão a Ele, se arrepende do que você fez na casa dEle. Então a casa de Deus é o lugar de arrependimento. Também a casa de Deus é o lugar de crescimento espiritual. Você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra. E cada vez que você ouve essa palavra, ela vem para fortalecer você, mudar a sua vida e trazer para você o crescimento que você precisa diariamente. Na casa do Pai você encontra esse crescimento. E a outra coisa que você encontra na casa de Deus é santidade. A santificação dos seus membros. O Senhor, Ele está
operando no nosso meio, e a cada dia nós vamos sendo aperfeiçoados por Ele, e vamos a cada dia sendo santificados pelo Senhor. A sua palavra nos santifica, porque é essa obra do Espírito Santo em nossas vidas. E a outra coisa que nós fazemos nesse lugar que é maravilhoso, é louvar o Senhor, adorar o Senhor. Então, nunca perca essa visão. A casa de Deus, o que acontece nesse lugar? Lugar de pregação, lugar de arrependimento, lugar de adoração, lugar de santificação, é um lugar maravilhoso. E aí, nós sempre falamos que a igreja, ela conduz as pessoas ao céu, porque através de Jesus Cristo, as pessoas vão encontrar o céu. Então, a igreja é um lugar onde nós podemos dizer, aqui nós temos um pedacinho do céu. Amém? Meu Deus, pela presença dEle. Glória a Deus. Vamos para o outro, a visão que a igreja tem que ter e não pode perder, que ela é a noiva do Cordeiro. Irmãos, nós somos a noiva do Cordeiro, a noiva de Jesus Cristo. Como igreja do Deus vivo, ela é também a noiva do Cordeiro, que deve estar preparada para o dia da volta de Cristo, para o dia do seu casamento. Vamos confirmar isso em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse 19, versículos 6 a 9. Um texto muito lindo. Versículos 6 a 9, que diz assim: Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Queridos, a igreja do Senhor deve estar adornada com seus atos de justiça. Vamos andar corretamente. A igreja é a noiva de Cristo, estamos esperando o nosso amado noivo. E ele diz, olha, que é bem-aventurado aquele que é chamado às bodas do Cordeiro. Você que faz parte da igreja do Senhor, foi chamado para participar dessa grande celebração. Nunca perca essa visão. Você vai estar com o Senhor, em nome de Jesus, na glória. Amém? A outra coisa é que a igreja não pode perder a visão, é que ela é coluna e alicerce da verdade. Alguém pode dizer que não existe verdade plena, não se encontra isso, mas nós sabemos quem é a verdade. E Ele é perfeito. Jesus Cristo, quando Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A igreja está fundada sobre esse alicerce que é poderoso e verdadeiro, Jesus Cristo. E aí nós vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 2 a 4. Nós vivemos na verdade que é Jesus Cristo. Os seus ensinos transformam nossas vidas e os seus ensinos trazem vida e vida em abundância. Então é verdade. Seguir os ensinos de Cristo muda a vida de uma pessoa. Amém? Muda a vida de uma nação. Então Jesus Cristo é o único que pode mudar a nação brasileira. Glória a Deus por isso. Então 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 a 4, que diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como quem sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas.
Como coluna e alicerce da verdade, a igreja deve ser fiel ao que está escrito na Bíblia, quando está dizendo, prega essa palavra, ensine essa palavra, corrige, repreende, exorta. Porque vai ter um tempo, você vai falar e não vão querer ouvir, não vão aceitar. Mas ele está dizendo, corrige, ensina. Mesmo assim, você deve falar. Então a igreja não pode perder essa visão. Ela não pode se corromper, aceitando o que o mundo está, o sistema que o mundo está vivendo. E dizendo, olha, você tem que viver assim. Isso está ultrapassado, o que está escrito nesse livro. Isso que está nesse livro é a verdade e traz vida em abundância. Todos aqueles que vivem de acordo com esse livro vão ser bem-sucedidos e bem-aventurados, em nome de Jesus. Então siga esses ensinos. Igreja do Senhor, não perca essa visão de viver de acordo com esses ensinos. Ensinar e combater os falsos ensinos. Por isso você precisa conhecer essa palavra. Combater as heresias. E pregar o verdadeiro evangelho, que é Jesus Cristo, em toda parte e em todo o tempo. Então, que a igreja do Senhor, ela permaneça com essa visão, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos ver agora outro cuidado que a igreja precisa ter. Então, a igreja não pode perder a visão daquilo que ela é e daquilo que ela foi chamada para viver. Agora vamos ver um outro cuidado que ela tem que ter. Cuidar para não perder o seu primeiro amor. Queridos, nós temos ouvido muito sobre isso, e um texto que os irmãos já ouviram várias vezes, que é Apocalipse capítulo 2, uma palavra que foi dita para a igreja de Éfeso. Uma igreja que foi tão linda como ela começou, o entusiasmo, a empolgação, a obra que ela fez. Mas, por um momento, essa igreja se perdeu no caminho. Efésios capítulo 2, versículo 4, a orientação do Senhor. 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti e moverei o seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. A perca do primeiro amor é fato na vida de muitos cristãos em todos os lugares. Muitas igrejas estão frias espiritualmente. Quando isso acontece, a igreja dá lugar para uma religiosidade sem vida. Quando o cristão perde o primeiro amor, a sua fé ou seu cristianismo vira só uma mera tradição religiosa para ele ou para a sua família. Uma igreja nessa situação pode até não ser tolerante com o pecado, ou mesmo realizar obras, mas está gravemente doente diante de Deus, precisando arrepender-se. Cadê a empolgação? Cadê o entusiasmo para servir a Deus? O primeiro amor coloca como prioridade a sua busca pelo Senhor. Quando a pessoa perde o primeiro amor, ela já não está tão empolgada para orar. Ela já não está tão empolgada para ler a Bíblia. Ela vai para a igreja porque ela vai encontrar os amigos, vai encontrar algumas pessoas que ela gosta, mas já não vai para adorar a Deus. E a igreja pode estar cheia e as pessoas podem imaginar que é uma igreja que está agradando a Deus, e os irmãos podem estar vivendo dessa forma e não está agradando o Senhor. Assim como a igreja de Éfeso estava vivendo dessa forma. E logo o Senhor mostrou o seu erro. Você perdeu o primeiro amor. E é possível identificar. Então, a igreja ela tem que ter cuidado, não perca o primeiro amor. Como está a sua empolgação para ler a Bíblia? Para orar? Para fazer a obra do Senhor? Como você está? Para louvar o Senhor? Você tem empolgação? Para você é a prioridade, chegou o dia do Senhor, dia de culto, nada nesse mundo atrapalha você. Se você estiver com essa empolgação, você está com o seu coração vivo, o seu coração, o seu amor pelo Senhor, o primeiro amor aquecido, sempre firme e forte.
Se você percebeu que você não está assim, qual é a palavra? Arrepende-te. E lembre-se de onde você caiu. Onde você caiu? O que foi que tirou a Deus em primeiro lugar da sua vida? Onde foi que foi tirado? É preciso identificar. É fácil identificar. Às vezes são os amigos, às vezes é o trabalho, às vezes é o lazer. E ocupa. E aí a pessoa vai se esfriando. E nós precisamos identificar isso. Então a igreja precisa ter esse cuidado. Por isso sempre essa mensagem, ela é nova. Cuidado com o seu primeiro amor. A grandeza da nossa fé está na intensidade do nosso amor por Jesus e pelos nossos irmãos e numa vida cheia ou dirigida pelo Espírito Santo. O cristão não deve apagar o espírito e nem perder o fervor espiritual. Então, isso é a grandeza da nossa fé. Veja como você está. Está entusiasmado? Então você está avivado e o teu primeiro amor está firme e forte. Se não, identifique e corrija isso na sua vida como igreja do Senhor. Amém? Vamos para um outro cuidado que a igreja deve ter. Cuidar para não ser tolerante com o pecado. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Tolerar o pecado é identificar alguma coisa errada e dizer, não, isso aí pode deixar, isso aí vai mudar. Nós podemos conviver com isso daí, não vai ter problema. Não. Identificou o pecado na vida de alguém, na vida da igreja, tem que ser corrigido. Sempre se diz o seguinte, aquilo que você tolera vai sempre aumentar, não vai diminuir. Se você quer que algo mude, você vai ter que agir. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A igreja não pode perder o zelo pela santidade de Deus, pois sem ela não veremos o Senhor. A igreja deve amar o pecador, mas jamais deixar de combater e denunciar o pecado. Cristianismo liberal, frouxo, sem santificação, sem cruz e sem renúncia não é cristianismo. Quando o pecador vem a Cristo, é preciso orientar para que ele entenda que ele precisa abandonar o pecado. Sempre nós falamos, venha como você está. Venha, arrependa-se dos seus pecados. O Senhor, ele vai fazer a obra, em fazer a transformação. Mas nós não podemos aceitar, venha como você está e fique como está. Não. Venha como você está. E o Senhor vai mudar a sua vida. É Ele que vai fazer as mudanças. E veja que é muito interessante quando Ele diz, segui a paz. Como é que eu vou ensinar a correção e ensinar sobre o pecado? Na paz. Eu não vou ser truculento. Eu não vou chegar brigando, dizendo algumas palavras duras ou sendo agressivo. Não. Veja que Ele está dizendo, siga a paz. Então eu vou seguindo a paz, na paz eu vou ensinar sobre a santificação. Porque se nós não ensinarmos sobre a santificação, o Senhor está dizendo, se você não for santo, se você não zelar por uma vida de santidade, você não vai me ver, ou seja, você não vai morar comigo, você não vai entrar no meu reino. Então nós não podemos aceitar o que o mundo está dizendo. Olha, você está ultrapassado, nós estamos na modernidade, o mundo hoje é assim, nós temos que viver desse jeito. A vida agora é assim. Coisas que no passado se dizia que era pecado, hoje estão dizendo que não é. Mas aquilo que se dizia que no passado é pecado, hoje também é pecado. A igreja tem que viver essa verdade. E o que é pecado precisa ser abandonado. Em nome de Jesus, porque o pecado nos separa de Deus. Então nós temos que ensinar isso, e a igreja ela precisa viver essa verdade e precisa ter zelo, porque o que destrói uma igreja é o pecado. Perseguição não destrói uma igreja, problemas não destroem uma igreja, mas o pecado destrói a igreja. Então nós temos que cuidar. Então quando alguém estiver em pecado,
nós vamos orar pela igreja, nós vamos ajudar essa pessoa, ensinar essa pessoa. E o que nós temos que fazer? Orar para que ela permaneça firme no Senhor e decidida a abandonar aquela prática, em nome de Jesus. É isso que nós temos que fazer. Então, que a igreja seja zelosa em viver a santidade do Senhor. E aí eu quero ler com os irmãos, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, quando ele fala sobre aquilo, como a igreja ela deve viver separada. 2 Coríntios 6, versículo 14, quando diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? E o capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, traz promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quando ele fala que não há união entre a luz e as trevas, e quando ele fala que não há sociedade com os incrédulos, que não se deve andar em julgo desigual, não é possível uma pessoa que serve a Deus e uma outra que está seguindo um outro caminho andarem unidas. Não vai dar certo, porque a outra vai ter práticas diferentes do que o Senhor está orientando para que tenha. Então ele está dizendo, olha, não há união, não tem comunhão, não vão andar juntos, não vai dar certo. Por que que Deus, sempre quando ele mostra o povo de Israel, ele diz, olha, não se contaminem com outros deuses, não se contaminem, não tragam pessoas de outros povos, porque elas iam trazer os seus costumes, as suas práticas religiosas, e iam ser contrário aquilo que Deus estava ensinando. Ele diz, olha, não vai dar certo, não vai ter comunhão, não vão andar juntos. Então ele está dizendo, olha, não vai ter comunhão. E aí, no versículo 1 do capítulo 7, ele diz que nós devemos nos purificar de toda a impureza. O Senhor está ensinando uma vida de santidade e de pureza nesse livro. Então ele está dizendo para você, se purifique. E aí, olha, tenha cuidado, purifique a sua carne e o seu espírito. Olha o cuidado que nós temos que ter em andar em santidade, purificando a nossa carne. Então, a cruz está ali. Um dia eu crucifiquei as minhas vontades carnais. Ela está vazia porque agora é a minha vez de morrer para os meus desejos carnais. Então, eu vou purificar. O Senhor vai purificar a minha vida em nome de Jesus. E vai também purificar e tirar toda a impureza do meu espírito. E aqui está dizendo, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Amém? Então que a igreja seja zelosa com o cuidado e não ser tolerante com o pecado e viver a santidade de Deus, em nome de Jesus. Vamos para um outro cuidado que a igreja deve ter. Cuidar para não ser uma igreja de pouco oração. Amém? A igreja deve viver uma vida de oração intensa. E sempre alguém já falou, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então nós temos que viver uma vida intensa de oração. E a igreja primitiva vivia assim. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, o versículo 42, e você vai ver como a igreja vivia. Por isso nós estamos incentivando os irmãos a participarem do círculo de oração, a participar da oração no sábado. Você deve participar das orações que a igreja tem, em nome de Jesus, e viver uma vida intensa de oração. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Quando nós nos unimos, 1, 2 ou 3, nós vamos potencializar as nossas orações. E há poder na oração, no nome de Jesus. Efésios capítulo 6, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 18. Efésios 6, 18. Esse capítulo é muito lindo porque fala da sua armadura, a armadura que Deus nos dá. E o versículo 18 diz,
Perdão, irmãos, eu estou eu estava em Gálatas. Efésios 6, 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Irmãos, com oração, súplica, é o clamor. Você vai levantar e ele está dizendo, olha, você vai se unir com oração, com súplica em todo o tempo. Ore também no Espírito, ore em línguas. Que Deus venha usar você em nome de Jesus. E ele está dizendo, olha, você deve vigiar. Esteja vigiando em todo o tempo. Tudo que você for fazer, você apresenta ao Senhor em oração. Seja perseverante em oração. E ore pela igreja do Senhor. Ore pelos irmãos. Ore pelos santos. Em nome de Jesus. Amém? Então a igreja deve ser zelosa e cuidadosa na sua vida de oração. Agora vamos para o quinto cuidado que a igreja deve ter. Cuidar para não ser uma igreja acomodada. Nós podemos vir para a igreja e achar tão gostoso esse momento e viver assim, vamos passar a vida toda assim e não mudamos. E quando se ouve sobre algo que você pode fazer, que o irmão pode fazer na obra do Senhor, ele diz, é para o irmão fulano, é para o outro, para mim não, eu estou bem assim. Não, não fique acomodado. Tem algo para você fazer, você tem uma missão. O comodismo de uma igreja paralisa o seu crescimento. Olha o prejuízo do comodismo. Ela não deve ser uma igreja de plateia ou só de ouvintes, mas de membros atuantes e discípulos onde cada um exerça seus dons na igreja local. Amém? Irmãos, o Espírito Santo, através dele você vai receber dons. Jesus batiza com o Espírito Santo e ele vai dar dons. Você tem dons e a igreja vai ser edificada com o dom que você tem. Muitos só olham ou criticam o que a igreja faz ou deixa de fazer e nada fazem para ajudá-la. A pergunta deve ser essa. Quando a pessoa começa a perguntar, por que não está fazendo isso na igreja? Por que não tem isso? A pergunta é, o que você pode fazer para que tenha isso na igreja? Essa é a pergunta. É preciso cada um se envolver para que as coisas aconteçam. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 12, que fala da ideia do que a igreja é. 1 Coríntios 12, 12, que diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então a igreja, ela é um corpo, todos devem trabalhar juntos, unidos, para que a igreja seja edificada e realize o trabalho do Senhor. Então a igreja deve viver isso. No corpo humano, todos os membros têm a sua devida função. Assim é na igreja local. Os crentes devem ser atuantes no corpo de Cristo, de acordo com o seu dom. E tem algo que nós devemos pedir. Espírito Santo, sempre peça ao Senhor, primeiro você deve pedir para Ele, me mostre aquilo que eu devo fazer. Segundo lugar, me mostre onde o Senhor está atuando. Nós devemos atuar, nós devemos fazer a obra e o trabalho onde o Espírito Santo já está atuando, onde Ele está operando. Sempre devemos pedir a direção dEle. Nós não vamos inventar uma outra obra, um outro trabalho. Não vai funcionar, não vai dar certo. Nós temos que trabalhar onde o Espírito Santo já está trabalhando. Ele é o dono da obra. Então só se coloque à disposição e não fique acomodado. Seja determinado a ser ativo e fazer algo pela obra do Senhor. Amém? Vamos para o sexto cuidado que a igreja deve ter com ela mesma. Cuidar para não perder a sua visão missionária. E, irmãos, nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, me dá a visão de águia. Não se acomode em olhar só para a igreja aqui e dizer, não, nosso lugar é só aqui, nós nos reunimos somente aqui, é somente esse povo. Não, nós podemos abrir outros trabalhos em outros bairros, como também em outras cidades. Deus vai usar você.
Então não perca a visão. Veja que essa é a grande comissão da igreja. A missão dela, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ir para lugares onde são esquecidos. Quem é que quer ir para lá? Então que você diga, eu trabalho a semana toda, mas olha, esse dia aqui está disponível. Se vai ter um trabalho, então você diz, pastor, vamos fazer um trabalho em tal lugar. O Espírito Santo, ele pode mover o seu coração, tocar em você para você ser usado pelo Senhor, em nome de Jesus, para fazer aquele trabalho. Em nome de Jesus, que a igreja, ela não perca essa visão. A visão de alcançar vidas, ganhar almas para Cristo. Não querer ganhar almas para Cristo não é só falta de visão missionária, mas também é uma tremenda falta de amor pelos perdidos. A igreja não pode parar, ela precisa de mais obreiros para abrir novas congregações em pequenos povoados e localidades esquecidas por muitos. Então, em nome de Jesus, que a visão da igreja, que a igreja ela não esfrie ao ponto de perder a visão missionária, em nome de Jesus. E vamos para o sétimo cuidado e último. Cuidar para não desprezar a Bíblia. Nós falamos sobre o cuidado que a igreja tem de viver a santidade, e isso ela ensina a palavra. E aí agora nós vamos ter uma outra palavra sobre a Bíblia, dizendo, olha, você precisa ter cuidado por esse livro. É esse livro que é o livro de fé e prática da igreja. Nós usamos ele. Algumas igrejas estão perdendo o hábito de ter a Bíblia em papel. E muitos crentes estão indo para a igreja sem Bíblia. Olha o perigo que é isso. Como vai ser no futuro? Então nós incentivamos os nossos irmãos, ensine os seus filhos, nunca perca esse livro. Sempre tenha ele em mão. Ah, mas a modernidade chegou. Sim. Continue usando a modernidade, use no seu celular, use a Bíblia de várias formas, como tem hoje, a tecnologia está nos proporcionando isso, mas nunca deixe de ter a sua Bíblia em papel e de levar a sua Bíblia. Não é a dos crentes mais antigos, não, é do crente atual, é daquele que serve o Senhor, tem esse livro em suas mãos. Então, nós vamos ler nesse momento o que está em Josué capítulo 1. Sabe o que Josué fez? A Bíblia diz que Josué escreveu toda a lei que Moisés tinha passado para ele. Ele escreveu tudinho. Por quê? Porque o Senhor deu uma palavra para ele que ele não deveria se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E ele, com esse zelo, ele escreveu. Irmãos, existe algo que é tão excelente em tecnologia do que o papel? Meu Pai, então olha, está nesse papel, você deve ter ele em suas mãos e usar esse livro tão maravilhoso. Olha que coisa fantástica. Então vamos abrir nossas Bíblias em Josué capítulo 1, versículo 8. Essa palavra é linda e poderosa e ela tanto serviu para Josué como serve para nós. Olha só. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Irmãos, todos nós queremos prosperar. E para você prosperar, o segredo é esse. Faça tudo o que está escrito nesse livro. Siga os ensinos do Senhor. E tanto você vai prosperar, como você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Então, seja zeloso por isso. Agora veja o que está escrito. Você pode ver em Mateus capítulo 22, versículo 29, as palavras de Jesus. Jesus respondeu: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É o erro de cometer. Quando não conhece a palavra, e isso é o que está acontecendo com muitas pessoas, por não terem zelo em ler a palavra, meditar na palavra e guardar essa palavra no seu coração. Estão caindo em heresias, em práticas terríveis, porque não estão
zelando pela palavra de Deus e erram por não conhecer a palavra de Deus e nem o poder de Deus. Então nós temos que cuidar, a igreja precisa cuidar. O conhecimento da palavra produz o crescimento espiritual. Vai produzir também obediência. Nós vamos ter um crescimento, irmãos, tremendo e fantástico. Vamos ter firmeza nas doutrinas do Senhor. Quando a igreja despreza a Bíblia, 4 coisas acontecem. E eu quero mostrar para os irmãos. Vamos ver o que acontece com a igreja quando ela despreza a Bíblia. O tradicional ou o moderno suplanta o bíblico. Veja que hoje, a modernidade, as pessoas já não estão mais usando a Bíblia em papel. Elas estão usando somente o celular. A Bíblia está ali. É algo moderno. E a pessoa vai deixando. E ela vai deixando isso, tanto na prática de levar a Bíblia para a igreja, como de ler a Bíblia em casa. Só vai ler na igreja o texto que vai ser colocado no telão. Então veja, a vida moderna, o que é moderno, está apagando aquilo que é importante, que deve viver, a igreja deve viver. O outro erro que acontece quando a igreja despreza a Bíblia é seus membros viram presas fáceis para as seitas. Falsos ensinos, por ela não conhecer a palavra, rapidinho ela vai acreditar naquilo que estão ensinando, porque ela não tem conhecimento da palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo falou em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 28 e 29. Quando diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Ora, se no tempo do apóstolo Paulo, da igreja primitiva, ele já estava dizendo: pastores, cuidem das ovelhas, cuidem dos irmãos, pastoreiem, porque após a minha partida virão pessoas como lobos vorazes, vão introduzir, vão entrar dentro da igreja e vão desviar a muitos, tirar muitos da presença do Senhor. Então, quando a igreja negligencia a palavra de Deus, fica fácil para alguém com falso ensino iludir e tirar um dos filhos do Senhor da sua presença. Nós vamos encontrar também em Romanos capítulo 16 uma outra orientação. Olha o que ele fala, e essa é bem dura, bem forte. Romanos 16, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Olha o que ele está dizendo, aqueles que provocam divisões e escândalos, estão indo contra esse ensino, afaste-se dele. Não converse com ele. Por quê? Porque ele falando vai terminar influenciando você. Você pode não ter uma resistência, um conhecimento. Então ele está dizendo, cuidado. Olha o apóstolo Paulo dando essa orientação para os irmãos. E ainda nós temos um outro texto em Tito, capítulo 3, versículo 10, que diz: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Aquela pessoa que está com o ensino errado, advirta ela que ela está tendo uma prática errada. Ela não aceitou, vá a segunda vez. Se ela não quer, então se afaste dela. Mas você já orientou, deixa o Espírito Santo falar o coração dela. Então, nós temos que ter zelo, porque ela já está corrompida com uma heresia, com um falso ensino.
Então, que o Espírito Santo dê a cada dia o discernimento para a igreja e para cada um de nós, em nome de Jesus. O outro perigo, quando a igreja deixa a Bíblia, é que o pecado se multiplica dentro dela. E nós falamos uma frase que alguém falou, que quando você se aproxima da Bíblia, você vai ficar longe, ou se aproxima de Deus, você fica longe do pecado. Mas quando você fica longe da Bíblia e de Deus, você fica perto do pecado. Então esse é o problema de tirarmos a Bíblia de dentro da igreja. Então a igreja tem que ser zelosa. Nunca a igreja pode fazer isso. Seja zeloso. É o livro de fé e prática que nos ensina o caminho da santidade. E o outro perigo ela perde a sua força e a sua unidade espiritual. Aí nós vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1, versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Se eu tenho a Bíblia, o livro de fé e prática, ele me orienta. Vamos ter um só pensamento, uma só fé. Vamos viver de uma forma digna, todos lutando juntos. Quando é tirado a Bíblia, nós vamos perder a força. Então, que a igreja seja valente e corajosa para defender essa palavra e viver essa palavra por todos os dias. E a nossa conclusão? Quero que os irmãos abram em Apocalipse capítulo 3, versículos 10 e 11. A nossa conclusão. Uma igreja fiel à palavra de Deus está preparada para enfrentar as tribulações deste mundo e para o dia da volta de Cristo. Então, quando a igreja ela tem esse zelo, quando ela tem esse cuidado com ela mesma, cuidando pela visão do que ela é, cuidando do seu primeiro amor, zelando pela a sua empolgação em viver com Cristo, vivendo uma vida de santidade, vivendo a sua vida de oração, ativa na obra do Senhor e vivendo, cumprindo o ID de Jesus Cristo, tendo a sua visão missionária. Essa igreja vai ser forte. Essa igreja vai vencer as tribulações, vai enfrentar. Em Apocalipse 3, versículo 10 e 11 diz: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Eu acho forte essa palavra. Serão experimentados, serão provados, para saber se eles são do Senhor ou não. Quem guarda a palavra vai permanecer firme servindo o Senhor. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então você deve conservar a sua vida com o Senhor. E ninguém vai tirar a sua vida com Cristo, em nome de Jesus. Então, nós temos uma frase: o mundo em crise e perdido precisa de uma igreja forte e saudável. Uma frase do pastor Isaías. Então, queridos, nós temos que ser uma igreja saudável. Uma igreja saudável, ela consegue resistir todo ataque maligno. Consegue enfrentar todas as tribulações. Então, nós temos que zelar pela a vida saudável e forte da igreja. Você deve viver essa vida. Amém? Convido os irmãos que fiquem em pé e nós vamos orar pela igreja. Vamos orar por nós, em nome de Jesus. Então, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, eu quero te louvar pela tua palavra. Eu te agradeço porque o Senhor está, ó Deus, no controle e nós temos o Espírito Santo conduzindo a igreja. Espírito Santo, nos ajude a cada dia a viver e obedecer os teus planos e projetos, e que a igreja a cada dia esteja diante do Senhor, vivendo
uma vida que seja agradável e aprovada pelo Senhor. Abençoe a tua igreja, fortalece cada membro da igreja. Meu Deus, que cada um seja zeloso pela sua vida com o Senhor. E que, ó Deus, entenda a sua missão, cuide da sua vida espiritual e cuide da vida espiritual da igreja como um todo. Que todos estejam preocupados uns com os outros. Meu Deus, que a igreja do Senhor seja vitoriosa em todas as coisas. Abençoe os teus servos, ó Deus, e fortalece cada um. Em nome de Jesus nós oramos agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida e você pode se inscrever no canal e enviar essa mensagem para outras pessoas. Deus abençoe você. Amém.